E aí, gente, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, espero que com você também. E o vídeo de hoje é um assunto bem tranquilinho. Eu queria falar sobre a importância das coisas pequenas na nossa vida, na nossa rotina, pra fazer com que tudo pareça valer mais a pena, sabe? E fazer com que a gente sinta que a gente tá aproveitando um pouco a vida e não só existindo. E eu decidi falar sobre isso porque ontem eu fui à praia. Ontem foi quarta-feira e a gente se organizou. Todo mundo, acho que tinha batido o martelo na segunda-feira de que quarta era o dia da praia, no fim da tarde, justamente porque ia estar muito quente e, cara, tava super quente mesmo. Então, eu, uma pessoa que sempre fugi muito do sol, tava simplesmente super grata por ele estar ali e tenho sido grata. Até tento me ponderar para uns dias que estão super quentes para eu não reclamar, porque já tivemos muitos dias frios, de chuva, de vento, disso e aquilo, etc. E sempre fui a pessoa que fugi do sol, e ontem eu tava lá exposta, e cara, como a energia da praia ela é revigorante. E o que tem a ver praia, sol com isso tudo? É porque praia, sol, isso tudo, pelo menos pra mim, que sou do Brasil, de Sergipe, e são duas coisas bem abundantes. Praia é uma das poucas coisas que tem na minha cidade, pra quem já foi lá ou pra quem é de lá. E sol é o que tem na cidade, né? Frio esquece, mas sol todo dia. Então, é muito engraçado porque parece que essas coisas tão pequenas, mas que têm tanta relevância, a gente, quando é uma constante na nossa vida, dá tão por garantido que às vezes passa até desvalorizar. E, cara, nos dias frios, tudo que eu mais queria era um clima mais agradável e simplesmente poder ir à praia. Não sou uma rata de praia, sabe? Se eu pudesse ficava o dia inteiro, tipo, não faz muito o meu estilo. Eu vou, fico umas horinhas, depois volto pra casa, tomo um banho. Tanto é que eu tomei um banho. Tava tão cansada que a melhor decisão que eu fiz foi dormir. Eu queria ficar assistindo vídeo porque, né? Mano, uma coisa. ah, Desviando do assunto, né? Cara, se na sua cidade tem praia e você sente que tá ansioso e tal. Mas é longe, é isso e aquilo. Tenta organizar, planejar de uma forma que fique viável para pelo menos uma vez na sua semana ou uma vez a cada 15 dias você ir pra uma praia, sabe? Porque a energia desse lugar é tão fantástica que, velho, só se a pessoa estiver muito disposta a não estar bem, pra ela chegar lá e ficar pensando em problemas, em ansiedade, nisso e aquilo, sério, só pense. Então, ontem a gente fez isso. Fui eu, meu namorado e um dos nossos colegas que mora aqui. A gente foi pra praia, tomou banho, água super gelada. Eu só fui uma vez, me molhei uma vez. O nosso colega também, meu namorado foi duas. Ele foi uma vez comigo, depois foi uma vez com um colega. Enfim. E depois a gente jogou um pouco de frescobol, ficou lá de boa. E até que eu já queria ir embora, eu queria comer, queria fazer xixi, queria ir pra casa. Enfim, né, muitos detalhes desnecessários. Só que um dos colegas tava tipo, não, mas já, vamos ficar aqui. E por ele, acho que ele era o mais tava querendo ficar lá, assim, por ele ficava, acordava lá e ia dormir lá. Eu não sou tão assim, né? Eu gosto de praia, mas não sou muito de ficar o dia inteiro, enfim. Até porque, tipo, hoje em dia eu valorizo mais e aproveito, porém, não gosto de ficar tanto tempo exposta, sabe? Eu também tava com um pouco de frio, enfim. E ele falou, se eu pudesse, vinha pra cá o dia inteiro, vinha pra cá todos os dias, isso aqui é vida e tal. E aí, ponto 1. E aí depois, pouco tempo depois, a gente foi comer, eu falei logo pro namorado, eu quero comer croissant. Tipo, eu não falei, eu quero comer. Eu falei, tô com fome, quero comer croissant. Que eu gosto muito disso. E aí eu falei, nossa, mano, se eu pudesse, eu comia isso de manhã, tarde e noite, sem enjoar. E aí corto pra parte final, né, desse ato. Hoje de manhã eu fui comprar um croissant pra mim, pastel de nata, um pãozinho e tal. E inclusive mudaram a receita, né, tá mais amanteigado do que eu gostaria. Enfim, eu sou muito chatinha com as coisas que eu gosto, eu sou bem criteriosa e crítica. E eu comi e já tava, tipo, muito satisfeita e até um pouco enjoada. Eu falei, nossa, que engraçado, né? Isso dá um tópico
que justamente a gente tem na nossa cabeça duas coisas. A coisa número 1 é que aquilo que nos faz bem nos fará bem na mesma dose de intensidade, terá o mesmo gosto se a gente colocar na nossa vida o tempo inteiro, né? O quanto mais, melhor. E não necessariamente é assim. E a coisa 2, que eu acho que não tem muito a ver com o vídeo, que é aquela ideia de nada pra fazer, eu tô aqui de boa e eu posso ficar só na praia o dia inteiro sem fazer nada, só que, cara, uma hora cansa, velho. Só se você nasceu muito com esse... Não é habilidade, mas não sei o que dizer. Com esse dom, né? De se sentir... tô pleno como uma planta, sabe? Eu não sei. Às vezes a gente fala muito sobre nosso prisma, nosso parâmetro, mas pra mim eu fico muito agoniada. Mas o ponto é que o que faz as coisas serem e terem a intensidade e o valor que elas têm é justamente por elas não estarem constantemente na nossa vida. Entende? Se de repente eu vou pra praia todo santo dia, a praia se torna só mais uma coisa dentro daquela rotina, sabe? E a rotina, ela tem... Eu sou uma pessoa sistemática, sou uma pessoa que eu gosto de organizar, embora hoje eu tô um pouco mais flexível do que eu fui antes. Porém, a rotina, se não cuidar, ela tem muito aquela capacidade de tirar o brilho das coisas, sabe? Imagina você tirar o brilho de uma praia, sabe? E a gente coloca isso em praia, mas poderia ser o croissant, poderia ser um café da tarde, poderia ser, não sei, fazer um esporte que você faz, sei lá, eu não sei, meus amores, eu não tô com bons exemplos pra dar. Mas o ponto é que a gente patina muito de um extremo para outro, sabe? Ou a gente não percebe essas coisas pequenas, porque, pô, é pequeno, não é um evento. Não é como se você, óbvio, né? Dadas as salvas e tal, é um evento na nossa vida porque foi uma coisa meio atípica. Mas um evento não é um evento do tipo uma pessoa que mora no Alasca e aí vai pra um lugar praiano e, pô, aí é um evento, sabe? Mas pra gente não. A gente não precisa de grandes coisas ou grandes acontecimentos pra pegar um transporte e ir numa praia, sabe? Leva nosso lanche, faz um piqueniquezinho, sei lá, whatever, um lanche. Já me perdi, nossa. Acho que lembrei. A gente ou tá numa posição de que não observa as pequenas coisas acontecerem, indo e vindo, e o papel que elas têm na nossa felicidade, na nossa gratidão, né? E acha que a gente precisa de muito chegar lá para poder ser capaz de ser feliz, etc. Ou a gente acha que essas coisas, que podem ser pequenas, como comer um croissant, ir numa praia, sei lá, ir numa piscina, fazer uma short trip, acha que a gente tem que incluir isso na nossa vida todos os dias, a todo momento, para que a gente seja sempre feliz nessa intensidade. Mas o fato é que a gente tava feliz justamente porque isso não é uma rotina pra gente. E aí que vem o papel e o impacto de coisas chatas, mas que são necessárias, pelo menos no momento, como por exemplo trabalhar, justamente para aumentar a nossa satisfação em momentos de quebra de rotina, como vamos terminar o nosso trabalho mais cedo hoje e vamos pra praia. Vamos, tá quente pra caramba. A gente se planejou pra isso e a gente vai. Então, qual que é a ideia desse vídeo? A ideia é basicamente lembrar que a gente nem precisa de tanto para ser capaz de ser feliz genuinamente, de que os pequenos detalhes, quando observados e bem observados, fazem toda a diferença no nosso dia. Mano, um dia que eu simplesmente... Hoje ainda é início de tarde, né? É umas 12 agora, eu acho, sei lá. E o que eu fiz diferente? Hoje eu acordei e decidi que hoje eu já devo estar no meu sétimo dia seguido trabalhando, não sei, perdi as contas. Já tô bem cansada, mas amanhã vai chover, então hoje a gente trabalha. Mas o ponto aqui, hoje eu acordei, fui pra academia e tal, e depois terminei e ia no mercado que tem perto da minha academia, que a padaria lá é ótima. Porém, a mulher, ela me atende com uma cara de, sabe, tipo, de odeio a minha vida, odeio você,
sei lá, é o que eu sinto, porque você são 8 horas da manhã e tá voltando da academia. Só que, guys, eu trabalho também, sabe? Enfim. E eu entendo a insatisfação, etc., porque eu já trabalhei, enfim, não em supermercado, mas em loja, com o público, e eu sei como é uma merda. E provavelmente, né, dentro dos próximos meses, é possível que pelo menos um part-time eu volte pra complementar, etc. Whatever, não é assunto do vídeo. Mas, eu adoro a padaria desse mercado, a frutaria também é muito boa, é tudo muito abundante e é muito fresco. Só que eu falei, não, cara, hoje não, velho, eu já tô no meu 7º seguido, tudo que amanhã eu tenho folga, tudo que eu quero é ser bem tratada. E eu não tô dizendo, ai meu amor, como é que você tá, etc. Não, tô falando de um sorriso, um bom dia. Aí eu falei, quer saber? Eu vou caminhar um pouquinho mais, eu vou no outro mercado, mercado X, lá tem menos opção e tal, mas vai ter o croissant que eu quero, né? O que eu mais quero é o croissant. Ele não vai ser recheado, mas ok. Pega um pastel de nata e pega um pãozinho, como com ovo. Ok. E tudo pra fugir da mulher que ia me tratar com cara de bosta. Desculpa, velho. Mas eu nunca tratei as pessoas com cara de bosta. No final, quando já tava pra me mudar e tal, eu comecei realmente a ficar mais. Falou, levou, sabe? Mas no sentido de, tipo, já tinha levado muito. E eu tava tipo, mano, não vem ser grosso comigo por nada, porque eu sou muito amorzinho com todo mundo. Então, no geral, mesmo odiando os trabalhos, sempre fui fofa com todo mundo, educada, às vezes fazia graça e tudo, sabe? Então, coisa que eu odeio e abomino, e tanto é que é uma das razões que eu trato tão bem as pessoas, e num negócio eu acho que é uma das coisas mais importantes, trate bem, velho. E eu detesto ser maltratada, tratada de qualquer jeito. Então hoje só queria começar o meu dia bem. Então, essa foi uma decisão muito boa. Hoje eu não ia pra academia porque eu tava cansada, foi uma decisão ótima que eu tomei. Mas falando de mudança, eu simplesmente disse, Dani, se vou caminhar um pouquinho mais e vou no outro mercado. Às vezes a gente também precisa sair um pouco do automático, sabe? E isso a gente precisa trabalhar em nós mesmos, porque a rotina é importante, mas ela não precisa ser enfadonha, não precisa ser cansativa. Às vezes nossa rotina é tomar um café da manhã. Hoje eu não vou tomar café da manhã pra fugir da rotina, não. Mas, sei lá, vai num outro mercado. Ou tipo, não, hoje pra variar vou ser tratada bem, vou comprar no outro lá. Então, eu acho que o automatismo, ele rouba muito as coisas de nós mesmos. A gente começa a dar tudo como garantido, tudo como é assim mesmo. A gente tem uma capacidade de resiliência muito grande, isso é bom, isso é ruim. A gente pode se acostumar a coisas que não são tão boas assim, mas uma das coisas é justamente parar de perceber o brilho das coisas. E agora um parênteses para lembrar de meses atrás, ainda quando eu morava na parte de lá, né, a afinada parte que fica por lá mesmo, que eu fazia depilação a laser e era num outro bairro. E aí, eu achei engraçado porque tinha uma colega minha, que foi a que me apresentou, a colega do trabalho, e ela me apresentou essa mulher. Ela morava nesse bairro que era o bairro da depilação. E a gente trabalhava nesse outro bairro. E eu morava num terceiro bairro. Enfim. E ela só via, não aguento mais esse lugar que eu moro, esse bairro, as mesmas pessoas já conhecem todo mundo, etc. E em contrapartida, pra mim, eu e meu namorado, a gente ia lá várias vezes porque tinha praia, etc. Era um marco, sabe? E a gente sempre, vamos pra lá, tal. Era uma alegria. E eu lembro num dia que eu tava indo pra lá e de lá eu ia pegar um ônibus pra ir pro trabalho. Cara, eu lembrei desse dia que eu tava só apreciando a janela, sabe? Apreciando a vista, o caminho novo que o ônibus tava fazendo, etc. E como é uma coisa pequena, né, gente? Mas que eu tava super feliz naquele momento e pensando duas coisas. Meu Deus, a rotina, ela tem a capacidade de tirar o brilho da gente. E segundo, é muito de parâmetro e perspectivas, né? Porque não dá pra uma coisa ser boa e ruim ao mesmo tempo, né? Ela tava sendo boa pra mim, da minha percepção e perspectiva, e ruim pra minha colega também, da visão dela e de que ela já tava. Eu entendo ela completamente, já tava, sei lá, uns 3 anos no mesmo lugar. Eu sou uma pessoa que eu me canso também bem rápido e eu gosto de variar. Mas um ponto é justamente isso, são coisas pequenas e que às vezes a gente pode dar uma variada só pra
não sentir que a vida tá numa mesma, sabe? Enfim, e ao ponto de parar de valorizar coisas que às vezes a gente valorizava e depois para simplesmente de perceber, sabe? E ao mesmo tempo, esse contentamento não é atingir o ápice para poder ser capaz de contemplar, de agradecer e etc. A gente recai muito num ou outro, sabe? Mas a verdade é que se a gente parar pra ver, ressalvo sempre casos extremos, mas no geral a gente sempre tem a capacidade de observar um detalhe, uma coisinha assim pequena, específica, mas que, sinceramente, não tem de pequena não tem nada quando tem a capacidade de elevar nossa energia, sabe, nossa felicidade. Vale a vida isso, no final das contas. É sobre a capacidade de ser grato e feliz no aqui e agora. Eu acho que esse assunto tá um pouco batido, porque eu falo muito, mas voltarei a falar porque no fundo, eu acho que tudo o que todo mundo tá buscando é ser feliz, sabe? E isso é muito. É, é muito mais. Sei lá, não é que é complexo, mas que a gente vai. Ao mesmo tempo que a gente busca, a gente distancia a felicidade porque a gente começa a colocar muitas barreiras, muitos porquês, muitos o que precisa e obstáculos, etc. Mas que às vezes o que pode me fazer feliz hoje, nessa quarta, é simplesmente, não sei, olhar pro céu, ouvir o nada, né? O simples silêncio que tá muito calmo e agradecer, porque eu sou uma pessoa que eu adoro. Ó, eu adoro simplesmente estar no silêncio, sabe? Não ouvir nada. Só sentir a paz. É um estado meditativo, então é uma pequena coisa não tão pequena assim. E faça o exercício, deixa nos comentários qual é a pequena coisa na sua vida que te transforma, sabe? Transforma o seu dia, transforma a sua energia positivamente. Eu gostaria de saber. Pra mim é tomar um café da manhã gostoso. Eu adoro. Eu gosto também do meu banho spa, enfim, com meu shampoo especial, que justamente, agora só um parênteses antes de terminar, guardo esse shampoo pra usar uma vez por semana, eventualmente, pra não se tornar uma coisa da rotina, sabe? Pra não se tornar, tamo aqui usando nosso crachás e quando vier, tomar banho aqui rapidinho que eu tenho que sair. Sabe? Tipo, não. Quando eu pego esse meu shampoo condicionador, eu sei que hoje o banho vai ser mais prazeroso ainda, vai ser um banho de autocuidado ainda maior, sabe? Então, isso é uma coisa que só a gente pode fazer por nós, sabe? Dar um significado e um ressignificado para as coisas pequenas do dia a dia. Eu falo ressignificado também porque eu vim de um lugar com sol abundante e que eu odeio sol. E agora que eu tô num lugar que o inverno é bem chatinho, tudo que eu quero é um solzinho. E agora tem um solzinho e tô ressignificando o sol. Então é mais ou menos sobre isso. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha, divulga, vamos crescer, vamos me ajudar a fugir do CLT. Enfim, se tem algum assunto que você queria que eu falasse, deixa no comentário, quem sabe, né? Pode ser um tema de um próximo vídeo. Um beijão e tchau!